Leitura bíblica de hoje, vamos dar início a uma série. A série que vamos falar hoje é como descansar no Senhor, como descansar em Deus. Vivemos em dias tão aflitos, momentos de correria, de disse-me-disse, de verdades, de não verdades. Então, nessa série dessa semana, nós vamos começar a falar sobre o descansar em Deus. O que é descansar em Deus de fato? Descansar em Deus é depositar as nossas ansiedades, preocupações e lutas aos pés do Senhor, confiando que Ele cuida de nós. Não é uma passividade, pois a oração ela vem acompanhada de ação. É uma ação conjunta, eu e o Criador e Deus, mas uma ação de entrega. Entender que tudo é para a glória de Deus. E entender que, por mais que passemos por problemas, por mais que passemos por necessidades, devemos depositar nossa confiança em quem realmente pode nos ajudar e que vai estar ali, lado a lado, comigo e com você. Primeiro livro que nós vamos abrir hoje é Mateus. Mateus, o capítulo é o 11, o versículos nós vamos ler o 28 e o 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui é o próprio Jesus falando que é para entregar para Ele os nossos medos, as nossas ansiedades, nossos pesos, nossas sobrecargas. Quantas vezes levamos pacotinhos de problemas para cima e para baixo? Vivemos com torcicolo, com dor na coluna, porque carregamos um peso excessivo dos nossos pecados, aos quais o próprio Jesus, ele nos chama. E Jesus, ele é um cavalheiro. Jesus, ele nos faz um convite. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O próprio Jesus, ele te chama, vem. Vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, e eu, o próprio Jesus, ele bate no peito e assume, eu lhes darei descanso. O descanso só teremos em Cristo Jesus. E Jesus, ele é muito enfático quando ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, ou seja, peguem as escrituras sagradas e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ou seja, quer encontrar o descanso? Aprenda de Jesus. Converse com Ele. Abra as escrituras sagradas, abra a Bíblia. Entenda que você só vai ter descanso para a sua alma, para o seu corpo, para as suas frustrações, mediante o estudo das Escrituras. Aqui é o próprio Jesus que nos dá esse conselho. É o próprio Jesus que nos afirma e nos alegra, dizendo que você vai vir a mim. Você vai vir a mim. Se você vier a mim, eu te darei descanso. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Aqui é o próprio Cristo está dizendo, aprendam dele. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Só encontraremos descansos para nossas almas em Cristo Jesus. Ponto. Zé fini, finish him. Mas vamos dar continuidade porque o estudo está só começando e a gente já levou uma pedrada já de manhã cedo. E é sobre isso, eu gosto disso. Jesus, ele nos fala que ele é manso e que ele é humilde de coração. Logo, quando entendemos que a mansidão e o domínio próprio e as coisas que o próprio Cristo nos orienta é para aprendermos dele. E só vamos aprender de Cristo Jesus estudando as Escrituras. Vamos lá para Salmos. Salmos,
O capítulo é o 62, o versículo é o 1 e o 2. Salmos 62, 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. O salmista, quando ele coloca essas informações para mim e para você, é para nos mostrar aonde que iremos encontrar o descanso. Aonde vamos obter o descanso. O descanso vem somente de Deus. Deus e Cristo Jesus. Deus enviou Cristo Jesus. Logo, somente neles a gente vai conseguir encontrar descanso. E o descanso para nossas almas que a gente tanto busca está revelado em Cristo Jesus, como ele mesmo disse lá em Mateus. Então, aqui o salmista ele diz: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação, ou seja, é de Deus que a salvação vem, através de Cristo Jesus. Toma. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais, de forma nenhuma, serei abalado. De forma nenhuma, de jeito nenhum. Aqui o salmista ele nos fala: confia, entrega o teu caminho para o Senhor. Entrega o teu caminho para o Senhor que você vai ver o descanso para sua alma e a salvação. Aqui nós já vemos já falar sobre a salvação que é revelada em Deus. O salmista, ele deixa muito claro: a minha salvação vem de Deus. Vamos lá para Isaías. Isaías, o capítulo é o 26. Nós vamos ler só o versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aqueles que confiam em Deus, olha o que Isaías está falando. Aquele que confia em Deus, cujo propósito está firme em confiar em ti, em Deus, o Senhor guardará em perfeita paz. Estamos guardados em Deus. Por mais que passemos problemas, tribulações, por mais que passemos por fraqueza, fome, falta de dinheiro, dinheiro abundante, a nossa salvação está em Deus. A nossa paz está em Deus. O nosso descanso, de fato e de verdade, está em Deus. Porque quando confiamos nele, coisas acontecem. E coisas muito boas acontecem. Porque o próprio Deus é quem cuida de você. É como se você dissesse assim: Senhor, eu sou incapaz de cuidar de mim. Me ajuda, me orienta, cuida da minha vida. E o próprio Deus pega você e coloca você dentro de um potinho e tampa e fica ali, ó, cuidando, ajudando, guiando cada vez mais os seus passos. De início, parece que estar com Deus é um completo caos. Mas não. Quando conhecemos a Jesus, Jesus ele entra e não deixa com que a nossa vida permaneça do mesmo jeito, com os mesmos erros, com as mesmas manias, com os mesmos pecados. Jesus faz uma faxina completa, retira tudo aquilo que não é bom para a sua vida. Tudo aquilo que não é bom para a sua alma, tudo aquilo que já te adoeceu. Então, para que permanecer naquele estágio? Você consegue compreender? Então, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, quando a gente coloca nossas vidas na mão de Deus e na mão de Cristo Jesus, nós estamos entendendo que é Ele quem cuida das nossas vidas e é Ele quem faz as modificações necessárias que a gente precisa. Mas é uma ação conjunta. Ele ordena, a gente executa. Ele ordena e a gente executa. Por isso a palavra de Deus ela é clara, cristalina. A oração ela é um ato de fazermos a vontade de Deus
em nossas vidas. Porque pedimos a Ele ajuda, Ele nos dá a direção, Ele nos dá a ordem, Ele nos dá o consolo, Ele nos dá o conforto, Ele nos dá absolutamente tudo. Nosso único trabalho é dizer sim para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo, para os desejos da nossa carne. Vamos lá para Filipenses, para a gente fechar com chave de ouro essa primeira aula. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vou ler do versículo 6 em diante, aqui é 6 e 7, mas eu vou ler um pouquinho mais que isso aqui. São palavras que nos ajudam, né? Capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Entender que Deus cuida das nossas vidas é entender que precisamos modificar a nossa mente. E como a gente consegue modificar a nossa mente? Paulo aqui em Filipenses, nessa carta aos Filipenses, capítulo 4, Paulo ele nos instrui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aí ele bota um porém aqui, ó. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo aqui, ele nos dá um conselho. Não andem ansiosos. Ele entendeu quando Jesus fala pra gente, lá em Mateus capítulo 11, quando Jesus fala pra gente entregar pra ele o nosso fardo, entregar pra ele as nossas preocupações, os nossos medos, Paulo aqui nesse contexto, ele entendeu isso e tá replicando e colocando isso na prática, pra gente não andar ansioso. A ansiedade é o mal da nossa humanidade, porque queremos saber o que vai acontecer lá na frente, sendo que Deus nos deu o quê? O presente, o hoje. Então vamos viver o hoje. Não andem ansiosos, mas em súplicas e orações e com ações de graças, com gratidão, suplicando ao Senhor, com oração e súplicas e ações de graças, agradecendo. Senhor, obrigada. Obrigada, mesmo eu não tendo nada na minha casa, obrigada. Senhor, mesmo eu tendo tudo na minha casa, obrigada em qualquer circunstância. Orações e súplicas, entregando para quem realmente pode resolver as nossas vidas. Então aqui, Paulo ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E Paulo ainda fecha no final do versículo 9. E o Deus da paz estará com vocês. Então, quando renovamos a nossa mente, renovamos o nosso pensamento, aqui no versículo 8, Paulo dá uma lista. Tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for de boa fama. Paulo dá uma lista. Comece exercitando todos os dias os bons pensamentos. Os bons pensamentos levam a uma prática de uma vida diferenciada. Eu vou ler aqui o versículo 11 e o 12, que foi do estudo de ontem, mas que serve muito bem para nossas vidas no dia de hoje, para a gente aprender e solidificar o nosso descanso em Deus. Paulo, ele continua e ele diz o seguinte, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Para a gente ver como as escrituras elas se unem, elas se interligam. Quando entendemos que Cristo Jesus é para Ele que nós devemos entregar os nossos anseios, nossos medos, nossas lutas.
e depositamos de fato e de verdade nossas ansiedades nas mãos dele, que pode resolver. Mas é como eu disse, é uma ação conjunta. É Deus e eu, juntinhos ali, ó, andando de mãos dadas. Nos momentos que eu tô caminhando com ele, nós vamos juntos. Agora vai ter momentos que eu não vou aguentar andar. E Cristo Jesus me carrega no colo. E nós vamos andando juntos, rumo à eternidade. Nós vamos direto para o céu. Já falei que eu preciso fazer uma dieta, né? Porque os anjos vão ter que ser uns anjos muito maromba para me pegar, para poder me levar lá pro céu. Mas, gente, é isso. A nossa confiança, o nosso crédito, nós devemos depositar em quem realmente pode resolver todas as coisas das nossas vidas. Jesus, em Mateus capítulo 11, ele diz, ele nos chama, vinde a mim. Então você está esperando o quê para estar com Cristo Jesus? Para conhecer a esse Cristo que quer te dar uma vida nova. E é somente através dele que você pode ter uma vida nova. Você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom carro, você pode ter uma família. Mas se você não tiver Cristo Jesus, sua vida é vazia. Você pode ser cheio de dinheiro, cheio de bens, mas se você não tiver Cristo Jesus, não temos nada. Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que precisamos entender que o descansar em Ti não é uma ação única, somente o Senhor vai nos aliviar dos nossos males, mas é uma ação conjunta, Pai. Uma ação conjunta direta e ligada com o Senhor. O Senhor nos ordena através da palavra e nós exercitamos aquilo que aprendemos do Senhor. Como Paulo lá em Filipenses capítulo 4, ele nos fala que devemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos do Senhor, porque é a prática que nos leva à salvação. E possamos, Pai, entender que o Teu amor e a Tua misericórdia nos segue, nos guia, nos protege, nos ajuda. Uno, Pai, a minha fé com a fé dessas pessoas que estão aqui hoje comigo orando, Pai, para pedir que o Senhor aumente, Pai, a cada um de acordo com a Sua vontade. Que o Senhor aumente, Pai, a necessidade delas de estar contigo. Porque é isso que precisamos, Paizinho, estar com o Senhor, confiar no Senhor, descansar nos teus átrios, Pai, na tua vontade. Nos ajuda e nos ensina, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.